Está no ar mais um programa, O Poder. Eu tenho a satisfação e a alegria de conversar novamente hoje com o médico pediatra, o Dr. Tarcísio Gugel, que falará sobre sua história de vida, sobre a pediatria e também suas viagens nacionais e internacionais. Nós vamos agora um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando o médico pediatra e escritor Tarcísio Gugel. Até lá. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. Estamos de volta com o programa O Poder e agora vamos conversar com o médico, pediatra, escritor, Dr. Tarcísio Gugel. Dr. Tarcísio, seja bem-vindo, depois de um certo tempo, ao nosso programa O Poder. Agradeço a gentileza do convite, quero cumprimentar a todos e estou muito feliz por ele. Tarcísio, vamos conversar primeiro sobre a sua infância. Você foi aluno do Colégio Marista, como foi? Fale um pouco sobre a sua infância, o seu início. Eu venho de uma família humilde. Meu pai, como viúvo, trouxe 7 filhos para minha mãe. E daí nasceram mais 2 irmãos, no caso o Jorge e a Elizabeth, e nós convivemos juntos em uma harmonia. Era uma família simples, mas meu pai tinha a educação como o número 1 do investimento de vida. E eu tive a oportunidade de, quando criança, estudei na escola muito boa, que era a escola de aplicação chamada. Hoje, atual Anísio Teixeira. Que, inclusive, você foi grêmio, né, dessa escola? Tinha grêmio lá, o escolar naquela grêmio, época. desculpe. Tinha leitura, sala de leitura, biblioteca. Quer dizer, apesar da dificuldade de se estudar, naquela época existiam boas escolas públicas. E depois eu fiz uma prova para admissão no Marista e passei e fui como se fosse um bolsista do Ministério da Saúde. Aliás, do Ministério da Educação. E aí eu estudei minha vida quase toda do nível secundário no Colégio Marista. Tarcísio, quem foram os seus amigos na época da escola Marista que você tem amizade até hoje? Primeiramente, essa semana eu tive a alegria de saber que eu tinha sido o presidente do Grêmio da Escola de Aplicação e uma colega que hoje é médica conceituada, a doutora Zélia Fernandes, hematologista. Ela disse que na gestão que eu era o presidente, ela tinha sido secretária. Imagina que nós devíamos ter mais ou menos 13 anos. E depois no Marista tivemos muitas pessoas que foram depois de destaque na sociedade. Aqui eu destacaria também Garibaldi, a gente estudava juntos na mesma sala, José Wilde, Armando Holanda, e vários outros colegas, como também Múcio Galvão, Severino Dias, Newton Cruz, depois tornou delegado, e Luiz Eduardo Carneiro Costa. Essa turma toda, graças a Deus, foi bem definida para trabalhar na sociedade e, graças a Deus, cada qual produziu muito bem. Tarcísio, e tem produzido aí. E essa importância da língua inglesa na sua vida, ela começou como? Para mim foi uma grande ousadia. Eu acho que eu tinha mais ou menos 12 anos, pedi a meu pai para estudar na única escola de inglês que existia aqui em Natal, que era a Esquivel, Sociedade Cultural Brasil Estados Unidos. Ali onde atualmente é o edifício Luciano Barros, na famosa balaustrada. Era um americano, Dr. Walton, e eu me inscrevi lá e estudava com várias pessoas já bem adultas. E às vezes tinha uma palestra da dona Maria Alice Fernandes, que era uma pessoa conceituadíssima. Os americanos adoravam, ela viajava pela Fulbright e, num determinado momento, uma palestra sobre o Alasca, ela chegou para mim e disse que ia trazer um programa de intercâmbio. Foi quando eu tive o primeiro contato de informação sobre intercâmbio. E ia trazer o American Field. Eu me interessei, fiquei empolgado, fiz prova para morar com a família americana, sem meus pais terem pelo menos conhecimento que eu estava pretendendo isso. E quando teve que haver uma entrevista na minha residência, eu tive que comunicá-los. E a minha mãe praticamente chorou a noite toda. Ela não queria que eu fosse, porque achava que era um período muito difícil. Os Estados Unidos estava no auge da liberação sexual, tinha terminado o estoque,
tinha os Rolling Stones, tinha o LSD, aquilo ali para minha mãe era uma coisa de muita preocupação. E a definição de tudo foi, felizmente, meu pai disse, se você quiser isso, esse é o seu plano de vida, sim. Morei em uma família americana linda, em West Chicago, 7 filhos, e aprendi inglês, viajei muito com a família, aprendi muitas coisas importantes, não apenas com minha família brasileira, mas também a família americana, nos quais nós temos grandes vínculos de amizade, e vêm ao Brasil, eu vou aos Estados Unidos, agora tem já a terceira geração, né? Tem os filhos dos meus irmãos americanos, já tem netos, e isso aí interage muito bem na nossa relação de amizade e de viagem por lá. Como é que foi essa experiência? Você sair nos anos 60, de Natal, Rio Grande do Norte, e ir para os Estados Unidos e morar lá pelo certo tempo? Eu acho que é até difícil de descrever, porque foi um período de uma grande ousadia. Eu, um estudante humilde, 17 para 18 anos, entrei no avião mais moderno do mundo, no Rio, que era o Boeing 707 da Varig, com talheres de prata, taça de cristal, um cardápio com fitinha dourada em francês, para ir para Nova York. Quer dizer, que impacto foi aquele? Eu nunca tinha saído da minha terra natal, a não ser Rio de Janeiro, fui uma vez com meus pais. Mas aí então foi muito impactante. Depois a própria civilização americana, a civilização consumista, estava no auge dessas coisas que anteriormente citei. E a maior satisfação do mundo foi ter tido a sorte de que jamais trocaria a minha família americana por nada parecido em qualidade. A família religiosa, católica, os meus pais americanos, ele era secretário de Educação do distrito e ela era uma professora que lidava com deficientes. E aí nós tínhamos muitas experiências juntas na própria comunidade. E agora, há uns 4 anos atrás, nós tivemos um evento, 40 anos, na nossa formatura, e nós fomos escolhidos para ser orador nesse evento. Conseguimos reunir 80 colegas do high school, estávamos com os endereços deles, os e-mails deles, vieram pessoas de vários estados da época. Foi um evento muito bom. Tive o prazer de ter a companhia de uma colega, a doutora Domicina Monteiro, que viu no convívio da minha família quanto a relação nossa é muito boa. E também na própria escola, onde nós também visitamos a escola. E agora, o ano passado, foi o centenário do American Field. Eu tive a oportunidade de ir em Paris participar e também a honra e uma grande alegria, foi uma surpresa, foi uma coisa assim de escolher, de imprevisto. Eu fui escolhido para falar em nome do Brasil. Então foram 3 minutos no Palais des Congrès, que é o centro de convenções de Paris, no Hyatt Regency também, que fica vizinho, e foi muita emoção para mim. E claro, eu fui por conta do livro que eu havia escrito sobre a minha experiência como intercambista. Tarcísio, e quando você chegou aos Estados Unidos, um adolescente com 17, 18 anos, e hábitos diferentes do povo americano, você aqui em Natal, uma cidade pequena naquela época, e você chegou naquela cidade grande nos Estados Unidos. Quais foram situações pitorescas que ocorreram em sua vida ali que você hoje se lembra que possa passar aqui para os telespectadores? Primeiramente, o voo, não é? O primeiro voo internacional no avião mais moderno do mundo. Isso foi impactante. Eu sou fã da aviação, acompanho todos os modelos, faço questão de viajar em todos os tipos. O meu sonho de consumo hoje é entrar no Airbus 380, que também é o avião mais moderno do mundo, lindíssimo. E aquele aí foi impactante. Nova York também é um outro impacto, né? Porque o Rio é a cidade mais bonita do mundo, mas Nova York é impactante pela zoada, pela arquitetura, pelo estilo de vestir, de caminhar, tudo isso é diferente. E depois o aprendizado americano do inglês, né? A cultura, os rigores dos horários. Eu tinha na minha cidade um horário que tinha que chegar às 11 horas, então no dia que nevou eu enlouqueci, eu queria ficar lá fora. A gente estava num tobogã, numa comunidade, e chegamos atrasados, fomos punidos. O pai americano deu 2 semanas sem a gente sair, e meu irmão americano, como veio me dirigindo, ele foi cúmplice também do nosso atraso. E ficamos de mal 2 semanas sem falar um com o outro. Você me falou de uma situação pitoresca, de um violão que você tinha e que você escondia o violão embaixo da cama com medo de roubar. A família americana, minha família americana, nunca usou chave. A gente viajava, saía, e a casa não tinha chave. Isso para mim era um impacto muito grande, que eu tinha medo de roubo. Imagina, naquela época eu não tinha nem esse estresse que hoje a gente tem, não é? Desses assaltos todos, porque era uma coisa muito tranquila. A comunidade que eu vivia também era muito tranquila. E quando a gente viajava, que eu não levava o meu violão, eu colocava o meu violão
debaixo da cama, ainda cobria com a coxa da cama para ninguém ver, porque se houvesse algum ladrão que entrasse na casa e no meu quarto, não iria levar meu violão. E com aquele violão eu fazia meu show de bossa nova. Quando era no coral da escola, eu participava do coral da escola, que era tempo integral, e a gente fazia os nossos shows nas outras cidades. Sempre tinha apresentação. Eles me chamavam do Tars, para cantar algumas coisas. Eu cantava 2 músicas, que era Garota de Ipanema e Corcovado em inglês. Isso aí ficou como um estigma da época. Tarcísio, você teve uma experiência do navio Hope, que nos anos 70 atracou aqui no Rio Potengi. Fala um pouco sobre o navio Hope. Para chegar até ele, eu acho que foi a influência do inglês. Quando eu fui para os Estados Unidos, depois voltei, fiz o vestibular para medicina, passei da primeira vez, porque eu já vinha com uma bagagem boa de inglês, que era uma das matérias que era quase que o mesmo peso, teria uma nota boa. Eu tinha estudado lá também biologia, também me ajudou. Química e física eu não tive coragem de estudar lá, porque achava que não ia ser bom para mim. Eu sempre tive muita dificuldade nessas 2 matérias. Mas aí, durante a faculdade, eu fui professor de meus colegas professores. No caso, eu era apenas aluno, mas os meus professores me chamavam para ensinar inglês nas suas residências. Aqui eu destaco até Dr. Lavoisier, Dona Vilma foi professor dele na casa dele, né? Dr. Heriberto Bezerra também foi uma pessoa, inclusive, foi quem primeiro recebeu um intercambista por nosso intermédio. Você dava aula a essas pessoas? Aos meus professores. E quando foi na época do navio chegar, o navio Hospital Americano, que veio para passar um ano em Natal, na quarta-feira de cinzas, no início do ano praticamente, o reitor me chamou para que eu fosse designado para ficar um ano no navio, já que eu falava inglês. Então eu tive o último ano de medicina como doutorando bastante diferenciado. Ali eu comecei a traduzir os textos das provas, organizar eventos, e os meus colegas também, às vezes, participavam, não integralmente como eu fui. E daí tive um intercâmbio muito grande com pessoas americanas, professores americanos, fui padrinho de casamento, e todos os bastidores eu estava por dentro, porque eu estava praticamente morando no navio. Fiz grandes amigos. Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes, dando continuidade à nossa conversa com o médico e escritor, Dr. Tarcísio Gugel. Até lá. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. Estamos de volta com o programa Poder, conversando com o médico e escritor Tarcísio Gugel. Doutor Tarcísio, o senhor já falou sobre suas experiências na infância, na adolescência, sua ida aos Estados Unidos, mas o senhor também fez vários cursos internacionais na área de medicina, inclusive representando o Brasil no Japão. Fale um pouco sobre esses cursos. O primeiro internacional que eu fiz foi no Chile, após período de Allende, quando o Pinochet assumiu. Eu fui convidado da OPAS para fazer parte de um curso como representante do Brasil sobre assistência materna infantil, que no Chile era considerado um modelo do mundo. E não só em Santiago, onde nós ficamos, no Hospital Roberto Deril, mas também no sul, Temuco, numa comunidade indígena, onde se trabalhava muito com os agentes de saúde, e foi uma ideia muito brilhante na gestão do Allende que o Pinochet preservou. Depois, alguns tempos atrás, eu fui para a Argentina, onde fiz um curso de 3 meses em Santa Fé, com direito a outros lugares, na gestão de doenças contagiosas em crianças, principalmente doenças respiratórias. O gerenciamento das doenças, quando na época eu fazia parte do programa materno infantil aqui no Estado pela Saúde. Foi um curso muito rico, aliás, ambos muito ricos, que me deu a oportunidade de aprender a falar espanhol,
No da Argentina eu fui orador da turma, no Chile também. Foi uma facilidade que houve dessa comunicação. Mas o mais importante de todos foi um no Japão. Eu passei por um processo seletivo e fiquei muito preocupado, só tinha uma vaga, mas consegui ter sido selecionado para ir. Uma vaga para todo o país? Para todo o Brasil. Eles queriam um profissional que falasse inglês e que cada dia iria responsabilizar-se pelo tema do assunto do dia na análise da atenção materno-infantil no mundo. Cada um ia por seu país. Então eram 6 países. Tinha o Brasil, tinha Papua Nova Guiné, Djibouti e outros países. E nós tínhamos a assistência do governo japonês, pela Japanese International Corporation Agency. Foi muito rico porque deu para conhecer bem a cultura japonesa, nós éramos convidados para grandes eventos e a cada semana nós nos deslocávamos por lugares diferentes. Então, o Japão eu trouxe boas memórias, como um país organizado, respeitador, a ecologia altamente preservada, o respeito aos idosos, os costumes, as tradições, que agora estão sendo muito modificadas por essa geração nova que está chegando com a ocidentalização do país, né? Tivemos também treinamentos em catástrofes, eles são muito preocupados com isso. O país sofre muito, nós estamos vendo aí, né, as enchentes, os tsunamis, as coisas que acontecem na geografia do país. E a gente sempre tinha treinamentos em relação a isso. E foi uma experiência rica. Na volta, eu tive a oportunidade, por intermédio do meu irmão americano, que solicitou ao governo japonês a minha liberação para parar nos Estados Unidos na volta, onde visitei minha mãe americana. Foi a última visita, ela estava numa instituição de idosos, de alto padrão, e fez um café da manhã para as amigas, e foi um momento de muita emoção. Foi o último contato que tive com a minha mãe americana. Meu pai americano também anteriormente, eu cheguei a visitá-lo em fase final de Alzheimer, e a alegria que tive foi ele reconhecer quem eu era na hora da visita. Isso me deu muita emoção, foi um momento muito feliz. Tarcísio, vamos falar agora com o Tarcísio, escritor. O senhor escreveu já 2 livros, Batendo Asas, Onde e Como, e também Janela Aberta para o Mundo. Como é que surgiu esses 2 livros, principalmente o primeiro, que foi o Batendo Asas? Eu sou um arquivista, eu acho que eu sou um garimpeiro de fotos, de eventos, de folders. Quando eu viajo, eu nunca deixo de trazer a minha mala cheia de papel. Até os colegas que viajam às vezes comigo, amigos, também acham estranho, porque eu trago tudo que encontro no caminho. E tinha esse acervo de todas as minhas viagens, e em contato com um grande amigo, Walter Medeiros, que é jornalista, também editor, escritor também, ele se associou à ideia e me ajudou muito na elaboração desse livro. O primeiro é Batendo Asas, que a capa foi do meu filho, Igor, que com muita habilidade desenhou a capa, que eu gostaria que você, por favor, mostrasse, onde relata a minha experiência com 33 países vistos. Isso foi em 1997, não é? Quer dizer, praticamente fazem quantos anos, mais ou menos? Vai fazer 20 anos daqui a 2 anos. Mais ou menos. Mas foi muito interessante porque foi um livro muito vendido e eu fiz uma recepção no Versalhes com os meus amigos, pessoas influentes nas minhas viagens, e que foi uma noite muito agradável, foi muito útil. E o segundo foi a minha experiência como intercambista. Isso aí quase que foi uma imposição do meu irmão americano, David Maia, que coordenou esse evento dos nossos 45 anos de formado no high school, e eu preparei esse livro. Ele é bilíngue, é escrito em inglês e em português, que eu levei para uma doação aos meus familiares americanos. Esse aqui o senhor fez o lançamento lá nos Estados Unidos também. Esse foi lá nos Estados Unidos, num jantar, num hotel da rede Hyatt Regency, em Chicago, com a presença da minha colega Domicina Monteiro, que me acompanhou, e também foi a família americana presente. E depois, agora em Paris, eu levei também esse livro e tive a oportunidade também de divulgá-lo no centenário do American Field, que foi um evento de muita emoção, onde as pessoas de diversas partes do mundo se reuniram. Visitamos campos de concentração da época da guerra, de onde nasceu o programa, e foi o centenário realizado em Paris. Foi no ano passado, eu acho que foi no mês de setembro do ano passado. O senhor pretende ainda escrever mais algum livro? Eu tenho muitas coisas novas de países que eu visitei depois, como foi agora a Rússia, os países bálticos, a Hungria, uma recente viagem,
e que foi uma coisa muito surpreendente pelas diferenças culturais, estruturais, históricas. Eu gostaria de fazer algum relato nisso, principalmente Moscou, que muito me surpreendeu e que parece que eles estão procurando recuperar o tempo perdido, tantas coisas bonitas que o mundo não via e agora estão abrindo para o mundo, com dificuldades nossas dessa comunicação, porque eles não falam inglês, até mesmo nos hotéis bons, como nós estivemos, era uma certa dificuldade dessa comunicação. Agora que eles estão vendo a importância e a gente está achando que o mundo vai abrir muito para aquela área. Né? Os países bálticos também são lindíssimos, Estônia, Letônia, Lituânia, suas capitais medievais inesquecíveis. Tarcísio, o senhor já conhece praticamente o mundo todo, o senhor já foi em praticamente todos os continentes. Sim. Quantos países o senhor já teve a alegria de conhecer? Eu não contei, uma última vez que eu contei, eu tive até o prazer de estar com você, nós íamos para Maracajaú, onde eu tirei uma lista dos países do mundo e pedi a uma amiga que é das Nações Unidas que estava nos visitando, nós fomos inclusive para Maracaju com ela. Joana Merlin Schultz, ela é das Nações Unidas, atualmente está no Haiti numa missão muito difícil, e ela marcou 110 países. Eu fiquei muito humilhado, porque eu achava que eu tinha visitado mais países do que ela, mas ela visita em missões oficiais. A Joana é uma amiga sua pessoal. É, muito pessoal, muito querida. Atualmente está no Haiti, missões dificílimas. E ela foi designada por Kofi Annan, na época da Indonésia, para representar as Nações Unidas no resgate social dos atingidos pelo tsunami. Foi quando nós reatamos os contatos através dos nossos e-mails. Nós, na época, não usávamos, que nós fazíamos faculdade, e foi uma experiência muito grande. E tem também a doutora Orlane, que em Fortaleza nós fizemos o trio de intercambistas que morávamos juntos, fazíamos muitas festas juntos. Fizemos o carnaval na casa da Joana para arrecadar dinheiro para os outros estudantes que iriam chegar depois de nós, e eu fui eleito rei Momo e ela rainha Moma. Só que ele não sabia que tinha que ser gordo ou magro, e a gente passou com o rei Momo e rainha Moma dessa festa. Foi muito interessante. Ô Tarcísio, nessas suas viagens internacionais, qual foi, cita aqui alguma situação pitoresca, cômica, que ocorreu nessas suas viagens, várias, nas suas andanças internacionais? Várias. Em Istambul, eu estava no lugar do aeroporto do filme Midnight Express, quando o policial encontrou um pacotinho de leite que eu tinha levado do Congresso de Pediatria na época do Papa, no Rio de Janeiro, para tomar no hotel à noite, como sustagem. Ele desconfiou, achou que era cocaína. Então eu passei muito mal, fiquei muito estressado, porque estava no mesmo lugar do filme Midnight Express, onde o filho de um senador americano foi preso, na história verídica, e sofreu horrores por conta de uma história de estar transportando cocaína no cinto. Outro foi que eu cheguei na minha família americana vinda de uma viagem para a Europa, e quando eu abri a minha mala tinha camisola, tinha peruca, tinha perfumes franceses, que não era minha mala. Então, distraidamente, eu levei uma mala que não era minha. E eles não têm o hábito de conferir quem está levando a mala certa ou errada. E no outro dia eu chegar lá, isso foi antes do Trade Center, hoje não acontece mais. Eu apenas cheguei com a minha mala, a mala da outra pessoa, que era uma senhora, e o cidadão apenas trocou as malas. A minha mala estava bem guardadinha lá no balcão da época, era Panamérica, num voo de Londres para Chicago. Isso foi muita coisa interessante. Já entrei nos Estados Unidos também com passaporte vencido, que hoje ninguém entra mais, né? E tive que entrar em um processo de seleção para ver se eu podia ficar ou não, para poder permanecer nos Estados Unidos. E fiquei só 15 dias em vez de 30, como ia fazer nas férias. Minhas férias americanas são muito proveitosas, porque eu convivo com a família americana, com meus amigos americanos, tem um pessoal do Hope também, médicos, colegas. Então, isso aí, o mundo todo, quando você viaja, se você não tiver dificuldade dessa comunicação, eu, graças a Deus, eu não tenho, por causa da facilidade que tenho de falar. Então, você tem amigos no mundo todo. E isso é muito bom, porque faz parte da arte de viajar, conhecer gente, eu gosto. Você se desprover de preconceitos culturais, sociais, tudo, porque você tem que estar acontecendo na viagem. Tarcísio, finalizando a nossa conversa, não diria entrevista, nossa conversa, você ainda atende, é médico, pediatra e ainda atende na UPA. Fale um pouco ainda sobre a saúde, a sua experiência como médico, como pediatra, e como é que você enxerga a saúde hoje dos municípios? Eu tenho muita satisfação em ter a minha história de vida como médico pediatra na saúde, tive vários cargos, fui diretor do CRI,
fui presidente da Sociedade de Pediatria, nós tínhamos um programa de televisão na TV Universitária, na antiga sede no centro da cidade, era Sua Majestade a Criança, e nós produzimos com certeza bem. Eu me preocupo apenas com a falta do planejamento para as atividades na saúde. Eu acho que a gente tem que ser mais bem planejado. Trabalho no lugar onde eu tenho a maior honra e satisfação de trabalhar, que é na UPA. É uma assistência de qualidade. Infelizmente, às vezes a rede não responde, nós atendemos coisas que não são de urgências e emergências, porque a rede não está respondendo, não tem um profissional na área. E eu acho que a parte da humanização do atendimento, a gente precisa ainda de discutir muito a qualidade do atendimento, a humanização do atendimento, a ética do atendimento. São fatores que a gente precisa de amadurecer bastante. E pela instituição pela qual eu trabalho, eu tenho o maior orgulho, me sinto muito feliz em trabalhar, em produzir. É uma demanda muito grande, mas a gente tem uma harmonia de trabalho, com as suas divergências, muitas das vezes, técnicas e éticas, mas a gente sobrevive. Ok, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, da nossa entrevista com o médico Tarcísio Gugel. Doutor Tarcísio, eu quero lhe agradecer mais uma vez em ter vindo aqui ao nosso programa Poder e ter passado um pouco da sua experiência de vida para os telespectadores do Rio Grande do Norte, que eu deixo agora o espaço aberto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o gentil convite do amigo e também aqui relatar a minha alegria da família que eu tive no Brasil, da família americana, dos amigos que conheci na vida, e que a arte de viajar é conhecer, é usar, é buscar novos caminhos, sempre com a bênção de um ser que eu acredito, que enquanto ele me der saúde para ver o coração bater e ser forte nele, caminhar bem, eu estarei nessas estradas. Ok, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no programa Poder. Tarcísio também escreve mensalmente também na nossa revista O Poder. Tem artigos mensais falando sobre as suas experiências de viagem no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Agradeço a sua audiência e até a próxima semana, querendo Deus. Até lá. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly